Olá, gente querida, graça e paz a todos vocês da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Jerry Fischer, da Paróquia Luterana Cristo Bom Pastor de Joinville. Mais uma vez agradecemos ao Deus Eterno por esta oportunidade de levarmos até vocês uma mensagem a partir da Palavra de Deus. O nosso objetivo é transmitir a Palavra de Deus nesses tempos tão difíceis nos quais vivemos. O lema da semana que inicia neste domingo, dia 3 de julho, encontramos no Evangelho segundo Lucas, lá no capítulo de número 8, no versículo 15, onde nós lemos: a semente que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Gente amiga, gente querida, o nosso versículo de hoje faz parte de uma parábola de Jesus, da parábola do semeador. É um ensino sobre um assunto bem familiar aos seus ouvintes. Nos tempos antigos, as pessoas passavam pelo campo caminhando ou montados em um animal. Eles passavam por campos que estavam sendo cultivados, preparados para a colheita. Para um melhor aproveitamento do terreno, esses caminhos normalmente tinham em torno de 1 metro de largura, não muito mais que isso. E como resultado, esses caminhos se tornavam duros pelo sol, pelo vento, pelos cascos dos animais e pelos pés das pessoas que ali passavam, dificultando muito que a semente penetrasse no solo e crescesse. De acordo com a parábola de Jesus, as sementes que caíram nesses caminhos serviam apenas de alimento para os pássaros. Jesus também falou da semente que caiu em lugares rochosos, onde elas não tinham muito solo. Quando a semente caía sobre esse tipo de terreno, ela até criava algumas raízes, brotava como qualquer outra semente. Mas as raízes não alcançavam a água que a planta precisava. Logo assim que o sol quente surgia sobre elas, as plantas secavam e morriam. O terceiro tipo de solo é aquele em que a semente caiu entre as ervas daninhas. As ervas daninhas costumam crescer mais rápido do que as boas sementes. Elas sugam a umidade e os nutrientes do solo e lançam sombras sobre as pequenas plantas. Se a luz do sol não alcança as plantas, elas também acabam morrendo. Agora, as últimas sementes sobre as quais Jesus fala caíram no solo bom e não tiveram nenhuma interferência que dificultasse o seu desenvolvimento. Esse solo é profundo, é rico, é limpo e, dependendo da quantidade de nutrientes e o tamanho do campo, as sementes produzem uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes. O significado da parábola é que a semente é a palavra de Deus. A fé verdadeira surge como resultado de plantar o Evangelho dentro de um coração puro. A palavra gera salvação, produz arrependimento, produz a fé santificadora que nos atrai a Deus. Os solos diferentes são as pessoas diferentes que ouvem o Evangelho também de forma totalmente diferente. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem com o coração endurecido, sendo que a palavra não entra no seu coração. As pessoas pensam que não precisam de salvação. Jesus chamou essas pessoas a se arrependerem de seus pecados e realmente começarem a viver. Os de coração duro se recusaram a ouvir o chamado de Jesus, pois seu coração e sua consciência estavam endurecidos e cauterizados. Ao explicar a parábola, Jesus disse que as sementes que caíram entre as pedras são os que até recebem a palavra de Deus com certa alegria, mas não desenvolvem raízes profundas. Essas pessoas até creem por um tempo, mas na hora das dificuldades desistem de perseverar na fé.
O sol representa essas dificuldades que todos nós enfrentamos na vida, e aqueles que não têm raízes profundas e não têm uma total confiança na palavra de Deus, murcham com facilidade. Por fora ficam entusiasmados com o Evangelho, mas por dentro não levam o compromisso com Jesus a sério. Uma outra qualidade de solo é o que está repleto de espinhos. As sementes que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao longo do tempo a sua fé acaba sendo sufocada pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida. A fé que elas têm não chega a amadurecer. A terra espinhosa mostra alguém que deixa o amor pela palavra de Deus ser substituído pelas coisas aqui deste mundo. Essas pessoas dão mais importância ao mundo do que ao Evangelho que lhes oferece a vida eterna. Para elas é muito difícil desistir das coisas para assumir um compromisso com Cristo Jesus. E finalmente chegamos ao nosso versículo que nos diz que a semente que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. A terra boa representa quem ouve, entende e recebe a palavra e depois permite que essa palavra realize a obra de Deus em sua vida. Seus corações recebem a mensagem com fé e a semente cria raízes. A pessoa representada pela terra boa é a única das quatro que verdadeiramente consegue experimentar já nesta vida a alegria da salvação conquistada por Jesus na cruz e produzir também muitos frutos de gratidão ao seu Senhor e Salvador. Para essas pessoas comparadas com a terra boa e fértil, as verdadeiras riquezas estão no reino de Deus, pois são eternas. Enquanto as riquezas deste mundo, ou seja, as coisas, são perecíveis e podem facilmente ser roubadas. Precisamos sempre nos lembrar que a forma de como o ser humano recebe a palavra de Deus depende da condição do seu coração, representada aqui pelos tipos diferentes de solo. E como a semente que cai em bom solo, a nossa responsabilidade é de crescer em conhecimento nas Escrituras, em bondade, em paciência e no amor uns pelos outros, produzindo bons frutos de gratidão a Deus. Portanto, como servos do semeador Jesus Cristo, temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho em palavras, mas também em atitudes que tornam a fé cristã concreta. Um dos maravilhosos frutos da palavra de Deus em nós será o nosso desejo de compartilhar a palavra de Deus e o seu amor como uma atitude de serviço humilde e piedoso. Que a nossa fé e a nossa vida sejam um exemplo para todo o mundo do que representa ser uma terra boa. Essa terra que foi ensinada na parábola de Cristo Jesus. Um grande abraço a todos vocês. Amém.